Amém, graças a Deus. Estamos lendo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Precioso capítulo 5, precioso caminho. Capítulo 5 e 6, um precioso caminho que o Senhor nos deixa assim inspirados de uma maneira tão linda daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Nós vamos ler hoje dos versos 6 até 9, tá? Romanos 5, do 6 a 9, para iniciar a leitura. Hoje vamos ler todo o capítulo 5 e princípio do 6, de onde paramos, Romanos 5, 6. A palavra do nosso Deus diz: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais seremos ainda salvos da ira de Deus por meio dele, do sangue dele. Amém? Senta no teu lugar, vamos começar a compreender, retomar a nossa compreensão. É importante que você pense comigo. No nosso primeiro encontro, você entendeu aquela primeira parte. Nós estamos ainda neste momento apresentando quem é o ser humano segundo a carne, e aqui Paulo está traçando já no final desses primeiros 7 capítulos o caminho proposto para esse ser humano para a salvação. É isso que Romanos está nos dando, esse caminho desse ser humano conduzido por si mesmo, voltar a alcançar a comunhão com Deus, porque perdeu, e aí buscar a sua salvação. Bom, já entendemos que para acontecer isso, nos momentos anteriores, é necessário, precisa ser justificado diante de Deus, né? E nós encerramos a nossa última leitura entendendo que um grande sinal dessa justificação é que nós ganhamos, essa justificação que nós ganhamos, aliás, da graça de Deus através de Jesus Cristo, é que nós podemos conseguir, então, finalmente viver em paz com Deus, né? Por quê? Bom, porque quando alcançamos justificação, nós vamos automaticamente poder nos reconciliar com Deus novamente, né? Esse é o princípio, vamos entender a obra de Jesus Cristo. E reconciliados, então, nós teremos paz com Ele. Não tem paz com Deus se não formos reconciliados, se não seremos reconciliados, se não formos justificados. Então, a partir daí, buscamos salvação e conseguimos salvação. Portanto, se nós somos, só para resumir, justificados, nós somos reconciliados com Deus, voltamos a ter comunhão com Ele e assim teremos paz com o Senhor novamente, e é em paz que nós alcançaremos a glória em nome de Jesus. Amém? É um caminho que nós somos, todo ser humano. Hoje você vai entender que todo ser humano. Bom, o apóstolo Paulo prossegue hoje dizendo o seguinte: no devido tempo, e aí a pergunta é: que tempo? Né? Que tempo é esse devido? Bom, o tempo em que éramos fracos, é o que Paulo quer dizer aqui. Quer dizer, você pode falar: mas eu ando tão fortão, né? Eu ando até malhando lá na academia, eu estou tão bem. Mas por quê? O que é isso? Quer dizer, aqui é quando éramos fracos para vencer o pecado. A ideia de Paulo aqui é essa, porque ser humano, por si só, realmente ele sozinho não consegue vencer nada nessa vida, quanto mais o pecado. Aqui está um problema humano, quer dizer, por isso, no devido tempo, ou seja, quando éramos fracos, Paulo vai dizer: Cristo veio e morreu por nós, pecadores. Quando nós não tínhamos condição nenhuma de vencer aquele pecado que mandava em nós, Cristo veio e morreu por nós. E ele vai dizer: e olha que não tem nada de normal nisso, porque já é difícil alguém aceitar morrer por um justo. Talvez por um homem de bem até consiga, mas agora imagine aceitar morrer por um pecador como nós. Quer dizer, esse é o quê? É um grande sinal. Que sinal? Paulo vai dizer, é um sinal e é uma prova do imenso amor que Deus tem pelas nossas vidas. Veja, Ele aceitou morrer por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores, sem merecer, e o nome disso é amor, é graça de Deus que só Ele pode nos dar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele morreu por nós para nos reconciliar com Deus, e já que agora estamos justificados por seu sangue derramado, nós seremos salvos. E mais ainda, seremos salvos, inclusive, do juízo de Deus, da ira de Deus, por meio de Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez. Agora, observe aqui que Jesus é o único caminho, não tem jeito. Se não passar por Ele, não tem nada com Deus. Percebe aqui? Pois é, veja o versículo 10. E ele diz assim, então: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados,
seremos salvos por sua vida, pela vida de Jesus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem receberemos agora a reconciliação. Entende aqui o que Paulo constrói, tudo que eu estou afirmando? Se quando éramos inimigos de Deus, forte isso, né? Éramos inimigos de Deus, quer dizer, imagina ser inimigo de Deus. É possível? É. Quem são? Os seres humanos que acham que são deuses, que são governados por si mesmo. O ser humano que vive segundo a carne. Esse é um inimigo de Deus. Olha o problema que nós temos aqui. Mas Paulo vai dizer, se quando éramos inimigos dele, ele veio até nós mesmo assim, ele nos alcançou, nos deu a oportunidade de reconciliar com ele através da morte de Jesus. Quer dizer, imagine agora, quanto mais agora que estamos justificados e reconciliados, então nós seremos salvos pela graça daquilo que Jesus fez para nós de graça. É esse momento de preço, veja que sem merecermos, e por isso nós nos orgulhamos em Deus, segundo Paulo, ele fala aqui, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. É um privilégio, não é? Somos privilegiadíssimos, quer dizer, isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, coisa que não merecíamos, mas nós recebemos isso de graça. Então no versículo 12 ele vai dizer, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vamos entender um pouquinho mais. Depois eu vou resumir, mas Paulo está construindo um caminho aqui. Ele está uma coisa atrás da outra. É muito importante. Quer dizer, vocês vão entender aqui o que nós dissemos sobre o que Jesus Cristo veio aqui para nos dar. O que Jesus veio aqui fazer? Porque Paulo vai demonstrar que a primeira criação de Deus desandou. Quer dizer, o ser humano criado inicialmente caiu. Você sabe disso. Já está lá em Gênesis 3. Ele foi seduzido porque ele quis ser como Deus. Não é isso que está na Bíblia? Ele quis ser uma espécie de Deus. E assim ele enfiou os pés pelas mãos e decidiu o quê? Já que ele é Deus, ser governado por si mesmo, pelos seus desejos egoístas. E assim ele conseguiu afastar o verdadeiro Deus da sua vida. Esse é o ser humano. Deus então cerra e tá bom, será que você é Deus, seja, né? E eu não vou compactuar com isso, quer dizer, com a ausência de Deus, aí o mal, o pecado, a violência e a morte tomaram conta da criação. Aí vocês precisam entender, quer dizer, até esse momento, capítulo 1, 2, não tem mal, não tem morte, nem os animais se matavam. A morte foi implantada, o pecado veio, implantou a morte, aí a violência tomou conta, quer dizer, a partir desta queda. Quer dizer, por isso Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo por um homem. Que homem? O princípio da criação. Quer dizer, essa figura que a Bíblia chama de Adão, que é a primeira humanidade, é o ser humano antes de Jesus Cristo ser enviado, que no hebraico é o Adam, né? Que no seu ato insano pecou e quis saber e ser mais do que foi feito para ser e saber. Esse ser humano arrogante, quis ser como Deus. Quer dizer, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e assim todos os seres humanos herdaram esse estado de pecador e de morte, Paulo vai dizer. Por meio de um, todos herdaram, porque todos e todas carregaram essa influência de querer ser algo que não foi feito para ser. Está na alma humana. Todos e todas assumiram a prepotência de achar que acham que podem ser Deus. E, obviamente, que não precisam de Deus para viver. A gente vive do jeito que a gente acha melhor, por quê? Porque a gente não precisa desse negócio de Deus. E assim todos e todas pecaram. Essa é a lógica de Paulo. E se você tem alguma dúvida e fica se perguntando assim, como assim eu pequei, né? Nem lá eu estava. Eu sou um cara tão legal. Se você achar isso, eu vou convidar você a ficar 15 minutos com uma criancinha bem novinha, que você vai entender o que o Paulo está querendo dizer aqui. Pega um bebê, pega uma criança de 2 anos e fica com ela, conversa, brinca um pouco. Já nasce Adãozinho, nasce ou não nasce? Já nasce Evinha, né? Já nasce. Já nasce querendo tudo só para si mesmo, sim ou não? Já nasce achando que merece mais do que o irmão, do que os outros. Já nasce ciumento, já nasce birrenta, desgraçada. Nem precisa ensinar, já nasce. Ensina? Não, está lá.
É impressionante. Achando que o mundo é todo seu, de mais ninguém. E eu pergunto, é assim ou não é? Quem tem criança nova aqui sabe o que eu estou falando. É assim, é lindo. Mas é um Adãozinho lindo, é uma Evinha linda, não tem como fugir. E por que que é? Porque carregaram isso que a palavra de Deus diz que é o pecado. Está na pessoa, nasce com ela. É impressionante. Aliás, não é Paulo quem diz isso só. O próprio Deus, depois de haver derramado o dilúvio sobre a terra o quê? Que estava tomada de violência e pelo pecado, o próprio Deus chegou a essa conclusão depois que o dilúvio baixou as águas. O Senhor falou. E aí ele diz assim, o dilúvio não resolveu, não resolve. Isso que aconteceu. Observa, porque o ser humano segundo a carne, o ser humano que caiu, dando uma de Deus, querendo saber de tudo, é dado ao mal desde criancinha. E isso não é invenção. Se você ler, quer ver? Se você ler Gênesis 8, versículo 21, eu vou ler para você, Gênesis 8, 21, quer dizer, depois que as águas do dilúvio abaixaram, o Senhor disse o quê? Gênesis 8, 21, pode anotar aí. Nunca mais, diz o Senhor, amaldiçoarei a terra por causa do homem, do ser humano, porque o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância, desde menininho. Está aí. Só não crê quem não quer. Mas ele é tão lindinho. Mas é Adão. Nasce em nós. E ele vai dizer, nunca mais vou destruir os outros seres vivos, a criação como eu fiz. O Senhor se compadece do planeta, porque ele trouxe juízo sobre toda a criação por causa do ser humano conduzido pela carne. Então não é uma questão de castigar, não é uma questão de pesar a mão, é uma questão de que esse ser humano precisa mudar, senão não tem salvação. Quer dizer, e por isso Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E não adianta dizer que você é lindo, que você não pecou, porque pecou sim. E não tem jeito. Porque ele diz mais, antes de Deus dar a lei a Moisés, o pecado já reinava na terra. Mas enquanto não existia uma lei que revelava a vontade de Deus, o pecado não era levado em conta. Vamos pensar aqui o que ele está falando. Não estamos falando de Adão, estamos falando de Moisés. Tem um período aqui de alguns milhares de anos. Quer dizer, ele está dizendo aqui que enquanto Moisés não trouxe a lei, não deu dado a Moisés a lei, o pecado não era levado em conta. Aliás, esse é o tempo que Paulo chama lá, que nós lemos isso em Atos, o tempo da ignorância. Lá em Atos, Paulo ensinou isso para a gente, quando ele estava em Atenas. Isso é o que Paulo chama do tempo da ignorância, esse tempo em que não existia uma lei. Então, a gente não tinha o quê? Consciência do que Deus esperava de nós, do pecado. Entende isso? Veja o verso 14. Ele vai dizer, todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. A morte reinou. Mesmo sobre aqueles e aquelas que não cometeram o pecado semelhante a de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, Adão. Bom, Paulo vai incluir aqui mais uma vez a questão da lei, né? Porque para ele, isso vai ficar muito claro para você aí, a função da lei dada a Moisés foi exatamente para revelar, para que nós enxergássemos o quê? O pecado e a morte que estava reinando no mundo. É por isso que foi dada a lei. E por isso Paulo diz, o pecado e a morte reinaram desde Adão até Moisés. E aí você pode falar, quer dizer que o pecado e a morte acabaram com a lei de Moisés? Não. O que acabou foi o quê? A ignorância sobre o pecado. Porque a lei revela o que Deus espera de nós. A lei dá aquilo que Deus, e o que não espera. Então, quando é dada a lei, acaba o tempo da ignorância. Porque como Deus nos deu a lei, passamos a saber o que é certo e o que é errado. Percebe isso? Por isso que a lei é importante. E assim nós podemos o quê? Escolher por nós mesmos. A responsabilidade agora é nossa, por nós mesmos. Portanto, acabou a ignorância. E por isso, depois da lei, nós temos que ter o quê? Consciência de quem somos nós sem Deus. Porque está lá. Ou não? Porque está escrito. Então nós temos essa consciência. Saber que esse ser humano segundo a carne não serve, é só miséria. Então nós precisamos nos arrepender e buscar justificação. Senão não tem Deus na nossa vida. Por isso que Paulo fala, esse tempo aqui não se levava em conta, porque não existia a lei. Agora veja, ele diz que, aquilo que nós já afirmamos aqui, Adão é um padrão de ser humano daquele que está por vir. O que significa isso? Adão aqui então é o Adam, né? O padrão não é uma pessoa em si, mas é aquele ser humano caído que vive segundo a carne,
que vive por sua própria força, pelo seu próprio desejo. Quer dizer, Adão aqui, o que Adão fez é um padrão daquele ser humano caído. E mesmo que não estávamos lá no início da criação, mesmo que nós achamos que nós não temos culpa nenhuma, porque eu não estava nem no jardim, eu não vi serpente nenhuma, não sei o que ele fez, a gente, às vezes, comete o desatino de achar que o nosso nome não é Adão e por isso eu não mereço isso, porque eu sou bom. Não existe esse negócio. Ser humano é ser humano, não tem jeito. A revelação está dizendo não somente o que Adão fez, mas aqui é o Adam, né, no hebraico. E a tradução do Adam aqui é a humanidade. É raça humana. E o Adão aqui é um padrão do que está por vir, que é essa humanidade caída, né? E aquilo que se tornou o ser humano sem Deus. Quer dizer, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado igual à transgressão de Adão, que era um tipo daquilo que haveria de vir. Quer dizer, é um padrão de ser humano. O que Adão fez. E nós carregamos isso até Jesus Cristo. Toda a humanidade carregou. Veja o verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui. Vamos entender essa fatura. Se por Adão o pecado, a morte e a condenação entraram na história da humanidade, o que foi que Jesus veio fazer? Bom, Jesus veio desconstruir o Adão que existe dentro de cada um de nós. Essa obra que ele veio. Já falamos disso aqui. Se o primeiro ser humano quis se seduzir e se tornar alguém prepotente achando que pode ser Deus, um novo ser humano veio à Terra, estabeleceu o que é o ser humano que Deus criou de verdade, aquele que interessa ao Senhor, a saber o nome dele, Jesus Cristo. Essa é a obra dele em nossa vida, é isso que ele veio fazer. Que como primeira medida da sua vinda, ele fez o quê? Nós aprendemos aqui, aceitou renunciar ao pecado de Adão. É por isso que é lindo isso. Filipenses 2. Ele veio negar aquilo. Ele se esvaziou exatamente do quê? Do poder de Deus. Porque era isso que o ser humano chamou para si. Ele renunciou a esse poder da arrogância, querer ter, e nunca teve o poder que só pode ter Deus. Entende Jesus Cristo aqui? O que ele veio fazer? Pois é, Paulo vai dizer, não é possível comparar a dádiva nos dada por Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, e o pecado. Não pode comparar. É muito lindo. A transgressão de Adão, não se trata de nenhuma comparação, porque não existe nenhuma semelhança aqui entre a primeira criação e a criação definitiva. O Paulo não está comparando nada aqui. Não existe comparação entre Adão e Jesus. Mas o que Paulo diz aqui é que um veio exatamente para destronar o outro. Jesus veio para destronar esse Adão que reina em nós e no nosso coração. Isso é muito importante que você entenda. Não existe um paralelo de evolução na criação, que veio Adão, depois Cristo. Não, são dois, não é dois. Cristo é a exata oposição ao ser humano Adão, que vive segundo a carne. Por isso Cristo é a oposição daquele ser humano que era você sem se render a ele. Por isso que não dá para ir para a igreja achando que nós vamos continuar sendo o que nós éramos, porque Cristo dá na nossa cara de tão ridículo que nós éramos. Por isso que a palavra de Deus tem que nos confrontar e não passar a mão na nossa cabeça e dizer que a gente é lindo, porque nós não somos lindos. Cristo é essa negação do Adão. Jesus Cristo veio para dizer que o que eu era, o que você era e o que sempre fomos, não serve para Deus. As nossas manias, os nossos desejos, as nossas decisões não servem para o Senhor, porque, lógico, sempre foram conduzidos pela nossa carne, pela nossa vontade, não por Deus. Serve. Isso é Adão. Então esse Adão precisa morrer, porque senão Jesus não nasce. E é importante que você entenda isso. Adão, querendo viver a sua própria vontade, pecou, atraiu a morte e a condenação. Essa foi a obra. Essa ação de Adão instaurou essa obra. Mas não tem comparação, porque Jesus veio arrancar esse pecado de nós. Quem entende aqui o que é conversão?
Jesus veio para arrancar esse pecado que nós carregamos de nós. Ele veio para devolver à humanidade o padrão de um ser humano que venceu o pecado, venceu a carne e foi governado inteiramente pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Entende aqui a obra de Jesus Cristo? Entende aqui o que você veio fazer na igreja? Se quiser ir embora, está na hora, mas é isso que nós vamos fazer aqui. É muito importante. Veja o verso 18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Veja, essa é a dádiva, esse é o presente que nós recebemos de graça e da graça, sem merecer, e que não se compara a nada. Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário, obedecendo a Deus, renunciando à sua própria vontade, suando sangue no jardim do Getsêmani, pedindo para o Pai afastar aquele cálice amargo, nos deu a oportunidade de também, se nós obedecermos a Deus, renunciando à nossa vontade, nós vamos alcançar a justiça e a salvação. Esse é o presente. Esse é o presente que você tem, que eu tenho, que nós temos, que a gente joga no lixo toda hora. Queridos, em nome de Jesus, verso 20, vamos ler mais 2. Ele vai dizer assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Veja isso. Eu não sei se você entende isso. Para que Deus mandou a lei para Moisés? Para que existe a Bíblia? Para que existem as Escrituras? Para que é que nós meditamos toda semana aqui a partir de uma palavra inspirada? Para quê? Para saber, para ter consciência, para entender, para dizer, eu não sabia, sabe. Não tem esse que não sabia. É para ter consciência de quem somos nós e do que Deus espera de nós. Existe dúvida daquilo que somos nós e que Deus espera de nós? Não, porque a palavra tem reiteradamente me dito. É para isso que ela serve. É por isso que ela é importante. Antes era a lei, depois veio a palavra revelada, era a lei. Hoje, por exemplo, é o nascer de novo no Espírito. Se no princípio era a lei, hoje é a vida de Jesus Cristo nos dada para quê? Para nos tirar da ignorância e nos revelar que pecadores é o que nós somos. Essa consciência é muito importante, porque com a vinda de Jesus revelou, Paulo vai dizer, a transgressão humana. É Ele que vem em glória, que se esvazia, vira um ser humano, apanha, morre e sofre como eu e como você, para mostrar que você está errado. A palavra de Deus existe para isso, para nos mostrar os erros. Com o Espírito Santo de Deus revelando a palavra, se mostrou o que é o pecado. Mas aí veja que maravilhoso. Mas onde aqui revelou o tamanho do pecado, superabundou, transbordou, foi escancarada a graça e o amor de Deus que há em Cristo Jesus. Onde reinou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Você já ouviu isso inúmeras vezes? Porque onde foi revelado o pecado através da lei e da palavra, superabundou a grandiosidade daquilo que Jesus veio fazer em nós, de graça, nos salvar. É maravilhoso demais isso, sim ou não? Então veja, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a beleza do que nós buscamos. E veja o capítulo 6, chegamos finalmente. Depois eu vou resumir, para você não cortar os pulsos. Que diremos então, Paulo fala, depois de tudo isso? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pergunta Paulo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma novidade de vida,
um outro tipo de gente. Vamos entender aqui. Veja como Paulo é maravilhoso. Já que ele nos dá de graça, já que ele é misericordioso, já que ele vai me perdoar de qualquer jeito, eu vou continuar pecando para que o perdão seja grandão. Para que a graça seja enorme na minha vida. É isso que Paulo pergunta. É isso? Jamais. Não. Por quê? Porque nós que estamos em Cristo Jesus já morremos para o pecado. Morremos para a vida segundo a carne. Morremos para o Adão. Morremos para nós mesmos. Vai continuar pecando então? Vai continuar construindo um discursinho furado para justificar aquilo que sempre fez? Ou pior, depois que conheceu Jesus, continuou fazendo e vai querer se justificar isso? De maneira nenhuma. Aliás, muito pelo contrário. Porque Jesus Cristo já nos deu um novo padrão de ser humano e o que Ele fez já nos foi revelado na palavra. Não tem desculpa, não tem justificativa. E aqui tem um problema. Porque Ele vai dizer, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Pergunta, Paulo. Vai construindo aqui comigo isso que é um caminho de salvação. Eu vou resumir para você entender depois. Porque aquele velho ser humano, conduzido pela carne como foi a vida inteira, precisa voltar a ter comunhão com Deus. Isso só é possível se ele for justificado. Quem que nos justifica? Jesus Cristo e o que Ele fez. Foi para isso que Ele veio. Por isso nós temos que aceitar Jesus, nos rendemos a Jesus, nos rendemos à vida de Jesus, Paulo vai dizer. Nós nos arrependemos, nós dizemos que reconhecemos, nos arrependemos dos nossos pecados, dizemos que reconhecemos que o sacrifício de Jesus foi suficiente, e com isso, justificados, nós temos comunhão com Deus novamente, nós voltamos a ter paz com Deus. Ok? É importante. Mas e depois? Vamos para casa pecar de novo? Vamos ter as nossas recaídas e tudo bem? Ser humano é assim, pastor, ser humano peca, ué. Eu sou falho, né? É isso? Não. Então, meu irmão, minha irmã, veja, depois que aceitamos o padrão de justiça que serve para Deus, depois que nós podemos nos aproximar dele, novamente nós temos que o quê? Morrer. Tem um caminho aqui, presta atenção, nós temos que morrer, graças a Deus por isso. Por que é que nós temos que morrer? Muito simples, porque foi o que Ele fez. Sim ou não? Não foi o que Ele fez? O ser humano que destronou Adão veio e fez o que todo ser humano sujeito ao pecado de Adão, todo homem e mulher que acha que sabe que é melhor para si mesmo, precisa fazer o quê? Morrer. Aqui é sensacional. E nós que aceitamos a Ele, nós temos que fazer o que Ele fez. Nós temos que o quê? Que morrer para essa vida segundo o pecado, segundo a carne. Porque quando a gente fala do pecado, fala, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não adultero, então eu não estou no pecado. Tá. Ora. Nós temos que renunciar a essa vida, nós temos que morrer para essa vida segundo a carne, porque quando você faz as coisas conforme você quer e não obedece a palavra de Deus, você está no pecado, vivendo segundo a carne. Essa vida que a gente só faz o que a gente acha que é melhor, nós estamos sim. Como é que se morre? Como é que se morre? Nas águas. É maravilhoso isso. Até hoje tem gente que frequenta igreja evangélica que não foi avisado e acha que pode ter comunhão com Deus sem batismo. Até hoje. É uma tristeza isso. Não entende o que é o batismo. Mas eu não culpo não, a gente não é ensinado. Ser humano que não batizou não morreu. E se não morreu, continua o velho Adãozinho maravilhoso, sendo conduzido pela carne. Quer dizer, não morreu. E lógico, não conduzido por Deus, não morreu, porque para ser conduzido com Deus de novo, tem que morrer nas águas e renascer do Espírito, sim ou não? Nós já meditamos aqui João 3, sim ou não? É necessário, precisa, Jesus vai dizer, morrer e nascer de novo na água e do Espírito, sim ou não? Então, assim, se não morreu, não é conduzido por Deus. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, Paulo pergunta. Veja o tamanho da importância do batismo. Veja por que João Batista batizava.
Veja por que o ministério de Jesus continuou batizando igual João Batista. Veja por que Jesus Cristo se submeteu ao batismo de João. Por quê? Bom, Jesus Cristo era o ser humano que veio na terra para destronar esse ser humano Adãozinho, né? Governado por si mesmo. E ele se batizou. Por quê? Porque ele precisava ensinar que esse ser humano precisa morrer. O único ser humano que serve para Deus é aquele que aceita morrer. Para quem? Para si mesmo. Quando é que a gente morre? Quando nos batizamos. Quando nos batizamos, estamos simbolicamente morrendo assim como Cristo morreu. Por isso que ele vai dizer, ou vocês se enganam, que quando vocês se batizam, vocês estão morrendo assim como Cristo morreu na cruz. Percebe a pergunta? Vejam porque eu não posso entender o batismo simplesmente como adesão ao corpo de Cristo, simplesmente e somente como a entrada numa igreja. Então você está na igreja, para você ser parte da igreja, você precisa fazer o quê? Se batizar. Se não se batiza, você não é parte da igreja. Está tudo bem, eu respeito, mas não pode ser só isso. Lógico que a comunidade do Cristo Vivo é a comunidade dos que aceitaram Jesus. Mas eu vou definir, a morrer insistindo. Aceitar Jesus sem morrer não significa absolutamente nada. Frequentar a igreja sem morrer não significa nada. Ser batizado somente para dizer que faz parte de uma igreja não significa absolutamente nada para o Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer e se aproximar de nós. Porque para Ele importa que, além de fazer parte de uma igreja, e lógico que isso é importante, nós fazemos parte da vida do seu Filho. Aquilo que Ele veio nos dar. Nós não podemos jogar isso no lixo em nome de Jesus, amém? Que nós sejamos, além de crentes, Paulo vai dizer depois, nós vamos ler, imitadores de Jesus Cristo. É maravilhoso isso demais, quer dizer, por isso para Paulo e para o que nós fazemos aqui, batismo é muito mais do que a pertença a uma igreja, seja a igreja que for. Batismo é o momento de imitar Jesus, de mostrar que você quer passar por isso. Batismo é momento de morrer, assim como ele morreu. Quer dizer, afinal, vida conduzida pela carne, chega, ninguém aguenta mais, não dá. Afinal de contas, ser humano segundo Adão não dá para o Senhor, e se não dá para ele, não pode dar para nós também. Nós temos que renunciar a isso em nome de Jesus. Portanto, Deus espera que nós sejamos imitadores do seu Filho amado, e assim como ele morreu, nós também temos que morrer. Como é que nós morremos? Aceitando descer as águas do batismo. Então, eu não sei se eu expliquei isso para vocês quando você se batizou, mas acho que sim, né? Porque 99,99 mais 10 pessoas evangélicas se batizam, você tem a menor ideia do que estão fazendo. Porque a gente não gosta de ler Paulo dizendo que nós temos que morrer e nascer de novo. Porque é mais fácil dizer que você tem que se batizar para fazer parte dessa igreja aqui, senão você não é irmão cristão, você não é evangélico. Então, você não toma Santa Ceia, né? Desviado. Então, nós precisamos entender isso. Agora, veja, mas se eu sei como, nós morremos para quê? É isso que Paulo vai dizer. E eu pergunto para você, Jesus morreu, mas ele permaneceu morto? Versículo 5. Se dessa forma, veja aqui, fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Veja que a justificação não é só falar assim, eu aceito, estou justificado. Parece que não. Quer dizer, ele morreu na cruz do Calvário para nos justificar, nos perdoar e nos salvar. E nós que aceitamos o seu sacrifício, também morremos nas águas do batismo, fomos sepultados juntos com ele, e da mesma maneira, Paulo vai dizer que nós fomos unidos a ele na sua morte e nas águas, assim como ele, nós não ficaremos mortos, mas de lá nós sairemos para uma nova vida, glória a Deus por isso. E aqui está a questão de nascer de novo do Espírito. Não tem lei aqui mais, tem um Espírito que quer conduzir os seus dias. Quem mandou até aqui foi você. Desceu, morreu, sai daqui, você não manda mais nada. Quem manda é Ele agora. Você não é mais Adão, agora você é filho e filha de Deus. Você não é mais conduzido pela carne, você é conduzido pelo Espírito de Deus. É esse que salva. Aqui está o caminho de salvação. Observe que nós imitamos Jesus em tudo que Ele fez, né? Aqueles e aquelas que aceitam descer as águas e morrer, poderão também, assim como ele, renascer para a nova vida que Deus preparou e espera. Quer dizer, a nova vida que Jesus veio nos ensinar, sendo um novo tipo de ser humano que Deus criou, aquele que está nos planos do coração de Deus lá desde o início, quer dizer, sendo filhos e filhas de Deus.
Porque até então não era. É filho e filha de Adão, desculpa. Não é filho e filha de Deus. Aliás, só um parênteses aqui, no capítulo 5 de Gênesis, diz a Bíblia com todas as letras que depois de um tempo, né, Jesus veio, o ser humano caiu, Caim matou Abel, ok? No capítulo 5 diz que a partir daí, Adão gerou filhos e filhas à sua semelhança. Mas claro que isso só se desenhar. A partir de Adão, nós somos semelhança de quem? De Deus? Ah, mas eu sou criado em mais semelhança de Deus. É pinóia que você é. Você é se morrer nas águas e renascer de lá, conduzido pelo Espírito, como Jesus fez. Porque ele nasceu das águas, e o que aconteceu quando ele desceu as águas e saiu de lá? Aconteceu o quê? Veio o Espírito Santo de Deus sobre ele. Sim ou não? E o Espírito disse o quê? Eis aí o meu filho amado. Não é isso que foi dito pelo Espírito? E a partir daí foi o quê? O Espírito pegou ele e levou para o deserto para ser tentado. Nós somos imagem e semelhança de Adão, não de Jesus. Até que Jesus chegou e nos deu a oportunidade de tudo isso aqui. Porque aí nos tornamos de novo filhos e filhas de Deus. Percebe o caminho aqui? É um caminho de salvação maravilhoso. Com ele, então, se nós somos unidos na sua morte, vamos ressuscitar com ele. Veja como a gente imita, maravilhoso. Quer dizer, a gente desceu as águas e vai viver a nova vida. Jesus veio nos dar essa nova vida, aquilo que o ser humano, que Deus criou. Então, filhos e filhas de Deus, e não meras criaturas somos mais. Não somos filhos e filhas de Adão, não somos crianças, não, nós somos filhos e filhas de Deus, sendo não mais conduzidos pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Isso é nascer de novo das águas e do Espírito. Está claro isso? Por isso ele diz, pois sabemos que o nosso velho homem e mulher foi crucificado com Jesus. Ele morreu para que você também morresse. Para que o corpo do pecado seja destruído nas águas do batismo. Não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Né? Quer dizer, Paulo está dizendo que se não batizou, e aqui eu estou falando batismo mesmo de verdade, não é um banho de domingo, num dia de sol, na piscina. É batismo de morte mesmo, é batismo que muda caráter. Se não batizou, não foi justificado do pecado, porque aqui foi quem morreu que foi justificado, né? Vamos ficar com esse pensamento para a gente entender. Quer dizer, nós somos justificados? Somos. Nós somos justos? Ok. Começamos como eu, não, mas se não morrer... Desculpa, não sou eu que estou lendo. Está escrito aí na tua Bíblia. Veja o verso 8. E ele vai dizer, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer de novo, outra vez, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado vocês, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos vencendo a morte aqui. Se nós morremos com Cristo e só morremos com Cristo, e cremos com Ele, nós viveremos. Ou seja, estaremos salvos, porque vamos viver aqui e na glória. Vamos viver com Ele eternamente. Se Cristo venceu o pecado e venceu a morte, não pode morrer de novo, porque a morte não tem mais poder sobre Ele. E assim não tem sobre Ele, também não tem sobre nós, se nós morremos e nascemos de novo. E não tem sobre nós também... Que aceitamos e morremos por pecado e aceitamos abandonar o governo da carne e vivemos como imitadores de Jesus. Assim nós também viveremos e o pecado e a morte e a condenação não tem mais nenhum poder sobre nós. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer vencer o pecado e a morte? A tentação? Então quero que você abra muito, o máximo que você puder, os seus ouvidos. Presta atenção aqui. Porque Paulo está dizendo um negócio muito complicado aqui. Ele está dizendo que quem morre com Cristo de verdade, o pecado e a morte não tem nenhum poder sobre ele. Satanás não manda mais nada. Satanás não tem autoridade. Ninguém pode te tentar. A tentação não tem autoridade. Não é porque o diabo é sujo. Não é por isso que eu ofendo. O diabo não tem nada com isso, não. Tira das costas do diabo esse negócio, porque não tem poder sobre nós. Porque quem morreu de verdade para si mesmo, como Cristo fez, morreu de uma vez por todas. Paulo vai dizer, morreu de uma vez por todas. Então veja, quer dizer que quem realmente foi justificado, quem realmente desceu as águas do batismo e quem realmente morreu para si mesmo, é alguém que não volta a se submeter ao pecado, nem à morte, nem à condenação. Ou não? Se não tiver escrito, você pode tacar a cadeira. O poder não tem mais, a morte não tem poder sobre ele, não tem sobre você também. É o que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, foi para a igreja, confessou Jesus,
desceu as águas do batismo e continua a mesma Laira, vivendo a mesma vidinha de antes. Pensa aqui comigo. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia. Significa o quê? Que é um bom ator, que está interpretando um ótimo papel, mas nunca recebeu Jesus de verdade na sua vida. Porque quem morreu para o pecado, nasceu de novo uma nova criatura, não peca nunca mais. Como assim, pastor? Não peca nunca mais? Ele continua sujeito ao pecado, mas o tempo todo ele não aceita ser conduzido por si mesmo nunca mais. Ele não aceita fazer o que ele acha melhor. Ele não aceita saber fazer a sua vontade. E assim todos os dias ele vence o pecado negando a sua carne, negando a si mesmo e se rendendo à vontade e ao governo de Deus. Todos os seres humanos estão sujeitos à tentação e ao pecado. Deus não tenta ninguém, mas nós estamos nesse mundo sujeito. Jesus saiu das águas, recebeu a sua missão de Messias, o Espírito veio sobre ele e levou ele para o deserto para fazer o quê? Para ser tentado a desviar, a pecar. E ele pecou? Por que ele não pecou? Porque você também não pode. Por que eu não vou ser tentado, pastor? Não, você vai. Mas você tem que dizer, Adão não manda mais na minha vida. Eu não sou governado pela carne, eu sou governado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus não espera de mim, eu não vou fazer e está acabado. Querido, nós temos que tomar posse disso, porque esse é caminho de salvação, amém? Nós temos que entender isso em nome de Jesus. A gente está sujeito, mas a gente não vai se render a isso. Por isso, quem realmente se converteu, ainda que continue vivendo nesse mundo, porque a gente não é marciano, a gente vive aqui mesmo, nós não admitimos que nós sejamos de novo, quer dizer, que nós já morremos para a carne, por isso nós não submetemos ao pecado e à morte, mas nós recebemos a vida que só Deus pode nos dar. Aqui está o caminho de vida eterna, aqui é salvação, aqui nós viveremos eternamente com Ele. Nós ficamos inventando doutrina, teologia de que uma vez salvo para sempre. Vai, tá vinda com isso. Se não for governado pelo Espírito Santo de Deus, não tem nada com Deus. Desculpa. Nós temos que ler o apóstolo Paulo. Nós temos que olhar para esse homem, não é possível. Em nome de Jesus, amém? E só para reforçar aqui, eu vou terminar a nossa leitura nos versículos 12, só para você ver que eu não estou louco. E ele diz assim, portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus próprios desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Então, antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não vai dominar vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Não é? É de chorar, né? Mas é lindo, é perfeito, é maravilhoso. A gente tem o hábito de dizer que a igreja evangélica, que agora, a gente gosta disso, nós vivemos o tempo da graça e não da lei, né? E eu fico pensando, que diabo significa isso? Eu entendo, eu sei que é verdade, é isso mesmo, a Bíblia diz isso, mas eu penso que nós precisamos realmente começar a viver isso que Paulo chama de uma vida debaixo da graça, debaixo daquilo que nós recebemos de graça, debaixo daquilo que Jesus veio nos dar de graça, quer dizer, e não sujeito à hipocrisia de gente que obedece a uma lei, que diz que obedece a uma lei, e por isso são justos, é isso que não dá. Ai, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Resumindo aqui para você, só para encerrar, para você não falar que está difícil. Na construção do nosso caminho de salvação, é que o Paulo está falando aqui. Paulo está construindo a salvação do ser humano. Quer dizer, a carta romana está dando Paulo aqui, nós vemos que o caminho começa com arrependimento que busca ser justo aos olhos de Deus, certo? Esse é o princípio. E essa justiça de Deus está onde? Em Jesus Cristo. Por isso, nós nos rendemos a Jesus Cristo. Nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, porque se não passar por Ele, não tem justiça. Se não existir justiça em nós, não tem comunhão com Deus. O projeto de Jesus é o projeto do quê? De reconciliar Deus com a humanidade de novo. Então, nos arrependemos, somos justificados e recebemos reconciliação e temos paz com Deus, ok? E assim nós entendemos que justificados, nós precisamos nos apossar da nova vida que Jesus veio nos dar. Ou você acha que Jesus nos justifica para a gente viver diante de Deus, vivendo como a gente quer? Jesus veio nos dar, e se o ser humano de sempre era absolutamente fiel a Adão,
sempre foi governado por si mesmo, Jesus veio para destronar esse ser humano e ensinar o que é um ser humano que renuncia a esse negócio de ser um deusinho, que se esvazia e renuncia ao seu querer, que morre para si mesmo e vence o pecado e vence a morte. Como é que eu venço a morte? Como é que eu venço o pecado? Diga não para você, só isso. Porque o Espírito Santo de Deus fala, então agora deixa comigo. Morrendo para si mesmo, quer dizer, é assim que a gente vence o pecado e a morte. Como é que nós morremos para nós mesmos? Descendo as águas do batismo, admitindo que nós desejamos nascer de novo e ser um novo tipo de ser humano. Assim nós nascemos de novo. E tudo isso, se for absolutamente verdadeiro, né? Se for verdadeiro, nós venceremos o pecado, nós venceremos a morte. Então não tem esse papo de que o ser humano está sujeito ao pecado, então por isso ele vai pecar. Não vai, não precisa. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio, ele já te deu poder. Ele disse que você pisaria cabeças de serpentes, que o pecado, que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário, e você não está mais sujeito a ele. Não precisa ficar repreendendo o inimigo, não. Você precisa viver Jesus Cristo, que o inimigo não passa nem no seu bairro. Nós precisamos ficar repreendendo demônio, sabe por quê? Na televisão, porque a gente gosta dele, né? Então a gente precisa repreender ele todo dia. Basta você começar a gostar de Jesus Cristo, que não tem demônio na sua vida, em nome de Jesus, amém? Não tem poder sobre nós vencemos o pecado, quer dizer, a morte não tem poder sobre nós. Afim, Paulo vai dizer, não permita que o pecado mande em nossos corpos mortais. Como é que o pecado manda em nossos corpos mortais? Ele vai dizer, quando nos entregamos aos nossos próprios desejos, está escrito aí. A nossa própria vontade. Está muito claro. E mais, porque Paulo diz que nós não podemos oferecer os nossos corpos ao pecado quando usamos os nossos corpos para cometer e para concordar com a injustiça. Pelo contrário, ofereça o seu corpo a ele e vai viver para produzir justiça na terra. Porque injustiça também é pecado, não sei se você sabe disso. Ele vai dizer, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Assim, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida e aos membros do seu corpo, a Ele como instrumento de justiça, que é o que Ele espera de nós em nome de Jesus. Amém? Portanto, nós que buscamos salvação que anda tão fora de moda na igreja evangélica, é problema, porque se não tem salvação na igreja evangélica, vai ter aonde? Né? No terreiro, que eu acho que não vai ter, não sei, desculpa. Anda tão fora de moda, a gente anda falando que o Senhor vem nos dar caminho de salvação. Então, queridos, Paulo continua nos dando esse caminho, esse ser humano segundo a carne, esse ser humano que vem por influência de Adão. E esse ser humano precisa alcançar o céu, esse ser humano precisa passar por um processo. Então, nós precisamos reconhecer, aceitar Jesus, não como uma religião. Não adianta vir para a igreja aceitar Jesus como um conjunto de normas para seguir, porque eu não roubo, não mato, não adultero, tá, então eu estou salvo. Não é isso, não é isso. Essa aqui eu sigo, essa aqui eu não sigo, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, porque está escrito, não é isso. Por isso que Paulo vai dizer, daqui a pouco nós vamos ler semana que vem, cuidado, porque o que está escrito mata, mas o Espírito dá vida. A letra mata, mas o Espírito traz a vida. Cuidado para ser um legalista que segue um conjunto. Cuidado, não é isso que o Senhor nos chamou. Mas aceitamos Jesus como a única possibilidade de viver nesse mundo. É só Ele que tem vida, a única possibilidade de vencermos a morte e vivermos eternamente com Ele, porque com Ele salvos é o que nós seremos em nome de Jesus. Amém? Eu preciso que você entenda esse caminho. Eu não sei, está difícil, mas é o caminho de salvação. Além de todas as teologias, doutrina, tem tudo que nos ensina. Eu quero saber o que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos ensina sobre esse ser humano conduzido pela carne que quer e vai alcançar salvação, porque é tudo que eu quero. E Ele nos dá esse caminho hoje em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter entendido. Essa é a minha oração, tá bom? E se você entendeu, aplauda o Senhor, porque Ele é bom, graças a Deus.